Estudar para concurso público é muito difícil. Nossa, é tanta coisa para fazer que parece que a gente não vai dar conta. Eu sei que às vezes você também se sente assim. É sobre isso que eu quero conversar hoje com você. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre concurso público ser muito difícil. Eu vejo e muitos concurseiros falando isso. Ah, Thaís, concurso público é muito difícil. E eu não concordo muito com isso. Posso te dizer que o concurso público é fácil? De maneira alguma, não é fácil. Mas eu gosto de dizer que o concurso público é desafiador. Porque quando você tem um desafio, você pode ir lá, vencer os obstáculos, superar e conquistar a vitória. E o difícil vai deixando aquela carga pesada como se fosse muito difícil você alcançar. Como se fosse muito improvável você chegar lá. E eu gostaria de refletir com você, afinal de contas, o que é esse difícil? Porque muitas vezes o mais fácil, o mais tranquilo são as matérias, é o conhecimento, é a compreensão. Quando a gente fala que o concurso público é muito difícil ou que o concurso público é desafiador, nós estamos falando do todo, que é ter o tempo para estudar, ter o tempo de estudar todo dia para criar constância, ter dedicação, ter ali minimamente um apoio das pessoas que estão ao seu lado, ter alguém que vai segurar a sua mão quando você quiser desistir. Então você tem que trabalhar a ansiedade quando o edital não sai, ou trabalhar a ansiedade quando o edital sai e você ainda tem muito para estudar. Então são muitos os fatores que vão influenciar no estudo para concurso público. Eu costumo dizer que a gente tem que ter essa dimensão do todo para a gente saber de fato onde a gente está entrando. Porque eu sei que muitas vezes, principalmente quando a gente é concurseiro mais novo, iniciante, a gente entra com uma ideia de que, eu vou só sentar aqui a bunda na cadeira, vou estudar, daqui 3 meses, daqui 6 meses, eu posso passar. E aí passam 6 meses, passam 1 ano, 1 ano e meio, você continua na labuta e você não é aprovado ou aprovada. E eu sei que isso começa a mexer com a gente começa a desacreditar. E aí a gente tem que estudar desacreditando a gente começa a duvidar do nosso potencial, a gente começa a achar que isso não é pra gente, mas mesmo assim a gente continua ali estudando. E eu vejo isso muito desafiador, porque como você que sabe que é um processo, administra as suas frustrações para conseguir seguir em frente. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito árdua e é justamente por isso que sim, eu entendo que estudar para concurso público não é fácil, porque se envolvesse apenas o estudo da matéria, sim, eu sei, é muita coisa, tem que aprender, tem que assimilar, mas digamos que seria o estudo pelo estudo. Mas aqui não, no mundo dos concursos não é assim. No mundo dos concursos você tem que tentar conciliar e mediar o tempo todo. Vida pessoal, vida particular, vida profissional, os estudos, tem que se organizar como se você tivesse o tempo todo numa corda bamba para dar conta de tudo. E eu sei, isso é muito desafiador. Uma coisa que eu recomendo e uma dica que eu vou te dar, pode ser que te ajude, não sei, você vai avaliar. É tentar inserir o processo de estudos dentro da sua vida, dentro da sua rotina. O que eu quero dizer quando eu estou dizendo isso? Eu já sei que é isso que você faz. Mas muitas vezes você pega o concurso público como aquela bolinha que você vai cuidar, que você vai regar. Pensa como se fosse uma sementinha. Você vai regar, você vai cuidar para crescer e dar os frutos, que vai ser lá no momento da sua aprovação, da sua nomeação, quando você pega o fruto ali, é o momento da sua posse. Isso leva um tempo. Isso demora. E às vezes, o que eu vejo? Que a pessoa pega aquela sementinha e ela esquece a vida dela toda, porque ela tá ali cuidando da sementinha. Só que enquanto ela tá ali cuidando da sementinha,
as coisas estão passando, a vida está passando. E aí a gente se perde no meio disso tudo, porque a gente coloca o concurso público enquanto destaque. A gente vive em função do concurso público, quando na verdade não precisa ser bem assim, porque isso vai afetar diretamente a nossa saúde mental. A lógica, de fato, seria a gente transformar, entender o que o concurso público é pra gente e fazer essa transformação. Então eu vou ver o concurso público como uma parte do meu dia, mas não como o meu dia todo. Eu não vou viver em função do concurso, eu vou viver. E uma das coisas que eu vou fazer ao longo do meu dia está voltado para o concurso. Por quê? Às vezes a gente fica tão habitolado com isso, como se fosse uma viseira, que a gente deixa de ampliar os horizontes. E aí sim a gente vai ter essa impressão de que concurso público é muito difícil. Por quê? Porque às vezes a gente está negligenciando coisa demais. Às vezes a gente está fazendo da nossa vida o concurso público. E aí a gente está perdendo muita oportunidade, está abdicando de muita coisa, está fazendo muito sacrifício. E isso vai trazendo esse peso, essa carga que vai ficando cada vez mais difícil de administrar. E por você ter abdicado de tudo, ou então de tanta coisa, ter feito inúmeros sacrifícios, quando você chega lá na prova, sua expectativa tá lá no alto. E aí você sabe, quanto mais alta a expectativa, mais alta a nossa frustração. Talvez não seja essa a sua prova. E aí quando você vai, faz a prova e vê que você não passou, isso para você é como se você tivesse caído no fundo do poço. Por quê? Porque você abdicou de várias coisas em prol daquilo, com tanta certeza, com tanta convicção, que depois daquilo você poderia viver. E aí você percebe que na verdade não, porque não foi dessa vez. E é justamente isso que eu quero dizer. Nós temos que tomar cuidado com esse pensamento e essas atitudes que a gente toma de às vezes só viver depois que passa. Nós precisamos viver ao longo do processo. Então, sim, estudar para concurso público é muito desafiador. Eu sei, justamente porque o tempo todo você tem que estar mediando essas várias sensações, essas várias emoções, essas várias situações que vão acontecendo. Porque, como eu disse, a vida não para de acontecer porque a gente está estudando para concurso público. O que cabe a nós refletir, é entender qual que é o papel do concurso público na nossa vida, é entender onde é que ele se encaixa, visualizar quais são as possibilidades de melhoria na sua vida, sim, mas sabendo que é totalmente possível ser aprovado e aprovada com o pé no chão, vendo o processo de estudos, vendo o concurso público como uma coisa na sua rotina e não vivendo em função do estudo. Até porque quando você faz essa troca, quando você vira essa chave, você trabalha e visualiza o concurso público de uma outra forma. Você vai até para a prova, sim, com expectativa. Eu acho que todos nós vamos, mas ela mais moderada, porque você entende que ao longo do processo você viveu e também estudou, que o estudo fez parte da sua vida e a sua vida não foi o estudo. Você vai mais leve e ao ir mais leve você pode inclusive se sair melhor na prova e isso é um fato. E com isso depois você pode ser aprovado ou aprovada. E se você não for, como você já entende que é um processo e como você não fez do concurso público a sua vida, mesmo que você fique triste, mesmo que você fique chateado ou chateada, que é totalmente normal, você não traz essa carga de perdi meu tempo, perdi minha vida, porque você soube conciliar, você soube equilibrar e você soube mediar os processos. Então, sim, gostaria de te dizer, concurso público é desafiador, mas não trabalhe o concurso público como se ele fosse muito difícil para você. E se ele está sendo muito difícil para você, olhe para trás, olhe para sua rotina, veja o que você está fazendo, o quanto você está abdicando, o quanto isso pode estar sendo torturante para você, o quanto isso pode estar sendo prejudicial para você e saiba entender
Quando chegar lá na prova, se por acaso você não for aprovado, eu sei que você quer ser aprovado, mas se por acaso você não for aprovado, você vai sentir que você perdeu tempo estudando toda essa caminhada? Se a resposta for sim, provavelmente está na hora de você mudar sua forma de estudar agora para que seja uma forma sustentável e te permita ter fluidez no processo de estudos, vivendo outras experiências na vida, conciliando vida pessoal, profissional, emocional, estudos para concurso público, para dar conta de chegar na prova de forma mais tranquila e fazer o que você sabe. Então, eu gostaria de conversar isso com você, gostaria que você fizesse essa reflexão. Se eu estou trazendo esse tema aqui é porque eu venho percebendo várias pessoas trazendo esse discurso e eu confesso que eu fico muito preocupada. Como vocês sabem, eu sou concurseira, atualmente concursada, mas eu já bati muita cabeça. E dentro das cabeças que eu bati, eu também coloquei o concurso público como se fosse a minha vida. E eu tive inúmeros problemas por isso. Se hoje eu posso vir aqui com mais experiência, com mais maturidade, te dizer que não precisa ser assim, que dá para conciliar, que dá para equilibrar e ao fazer isso você também pode ser aprovado ou aprovada, eu entendo que é meu dever vir aqui te falar. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, eu convido a deixar o seu like, deixa seu like aí, compartilha com seus amigos, porque eu tenho certeza, muito concurseiro precisa ouvir isso. Compartilha nos grupos do WhatsApp, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, prazer, Thaís Silva. De segunda a sexta-feira às 19 horas tem vídeo aqui no canal. Só você clicar aqui embaixo no botão de se inscrever para não perder nenhuma informação.